Botafogo e Vasco se classificaram no fim de semana para a final da Taça Guanabara. No caso do Botafogo, com direito à quebra de tabu, com a vitória sobre o Flamengo. Sérgio do Bocage, boa tarde. Boa tarde, Eliane. Surpreso com esse resultado? De forma alguma. Boa tarde a todos. Ontem foi o aniversário de 60 anos do Zico. Os rubro-negros dizem que é o Natal rubro-negro. Então, vencer o Flamengo e eliminar logo nesse dia seria um sacrilégio, né? Mas num domingo que a gente não tem papa aposentado, então tudo é possível, né? Inclusive, o Flamengo perder num jogo em que ele tinha a vantagem do empate. E só por isso o Flamengo poderia ser considerado favorito. Time por time, muito equilibrados, qualquer resultado seria previsível. E o Botafogo merecidamente venceu e está na final. Vamos ver como foi a partida? Vamos ver, com certeza. A torcida do Flamengo homenageou Zico no dia em que o maior ídolo do clube completou 60 anos. E estava confiante. Afinal, o Flamengo, com melhor campanha, tinha vantagem do empate para chegar à final da Taça Guanabara. Mas o Botafogo começou melhor. Com apenas 1 minuto de jogo, Júlio César tabelou com Andrezinho e chutou sem defesa para Felipe. 1-0. Mesmo com a vantagem, o Botafogo não recuou. O Flamengo só levou perigo nessa jogada de Carlos Eduardo. O Flamengo voltou com 2 alterações. Renato Abreu no lugar de Carlos Eduardo e Rodolfo no lugar de Elias. E o Flamengo passou a buscar o ataque. O jogo ficou aberto e emocionante. O Botafogo era perigoso nos contra-ataques. No lance mais polêmico do jogo, Renato Abreu chutou da entrada da área e a bola bateu em Marcelo Matos. A torcida do Flamengo reclamou de pênalti. Aumentou a pressão do Flamengo. Hernani de cabeça obrigou Jefferson a realizar defesa muito difícil. Foi quando o técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira, colocou Vitinho no lugar de Lodeiro. E foi justamente o jovem atacante quem teve várias chances de ampliar. Renato Abreu ainda levou perigo nesta cobrança de falta. E no desespero, até o goleiro Felipe foi para o ataque. E no contra-ataque iniciado por Jefferson, Vitinho definiu o placar. Final, Botafogo 2, Flamengo 0. Eu corri, né, e vi que o João Paulo estava dentro do gol. E a questão, nem olhei para trás, assim, a bola, o Gabriel tocou a bola para mim e eu mandei do jeito que ela veio pro gol, não olhei para trás não. Nós ficamos muito felizes com a possibilidade de decidir essa Taça Guanabara. A gente sabe que é uma tarefa muito difícil e nós vamos trabalhar bastante essa semana para ver se a gente consegue conquistar essa Taça Guanabara. Sérgio, essa derrota meio que estragou um pouco a festa do Zico, né? Não, a festa foi durante a semana inteira. E não adianta dizer que o pênalti não marcado. Quem garante que o pênalti se transformaria em gol e que depois o Botafogo não conseguisse fazer o segundo? Então, esqueçam de reclamar de arbitragem. O resultado foi justo e o Botafogo merece estar na final. Contra o Vasco. Vasco e Fluminense. Agora, para fazer uma correção, a gente disse que o Vasco aqui tinha vantagem, não era o Fluminense, né? Não, o Vasco tinha vantagem, mas mesmo assim venceu, buscou o resultado, não se satisfez com o empate e conseguiu a vantagem para jogar contra o Botafogo. Agora, na final, que o Vasco novamente tem a vantagem do empate contra o Botafogo. Vale dizer que na Taça Guanabara, desde 1965, a gente está vendo aí o jogo do Vasco e do Fluminense, que foi outro jogão, em 17 minutos, 5 gols no segundo tempo, foi realmente sensacional e a reação do Vasco. Agora, a primeira Taça Guanabara foi em 1965 e o Vasco venceu o Botafogo. Depois disso, houve mais 2 decisões e o Botafogo ganhou. E em decisões de campeonatos estaduais, o Botafogo ganhou as 4 contra o Vasco. Então, se o Vasco tem mais vantagem que o Botafogo no confronto direto, o Botafogo é freguês de caderno, como se diz, em decisão só dá Botafogo. Vamos ver o que acontece no domingo. Vai ser equilibrado domingo. Com certeza. Mas o Vasco com a vantagem do empate e, por isso, tem a vantagem de ser o campeão. Obrigada pela sua participação aqui, Boa tarde Sérgio. a todos. Para você também.